Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de se mexer e de bicicletas, motos, carros ou comboios e, claro, cidades. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Rosa Félix, formada em Engenharia e investigadora na área da mobilidade suave, investigadora no técnico, em concreto, nos comportamentos e necessidades nas deslocações em espaço urbano. É uma defensora da utilização da bicicleta no dia-a-dia e da urgência da mudança das cidades como as temos hoje, nomeadamente em Lisboa. Rosa, bem-vinda. Obrigada. Este tema em Lisboa é um tema pouco ou nada pacífico. Porquê? Exatamente. De facto, porque a mobilidade na cidade é tudo o que não é bem o que se passa nas outras cidades europeias, não é? Portanto, nos últimos anos temos vindo a assistir a algum retrocesso até de como é que as pessoas se movem, que não vai muito em linha com o que devia ser o futuro, com as metas estabelecidas pela Comissão Europeia, mesmo a nível nacional. E parece que se quer agradar a todos os tipos de utilizadores e não se estão a fazer escolhas. Portanto, nós estamos a falar de um sistema de transportes, temos de ter, se nós mexemos de um lado, vai afetar o outro. Portanto, é preciso definir prioridades a quem é que se quer favorecer para que essas viagens emerjam e se transfiram de outros modos de transporte. Em Lisboa, o que temos assistido é um aumento da utilização do automóvel, desde pelo menos há 10 anos, uma diminuição das pessoas que andam a pé, principalmente para levar as crianças à escola. Temos esse problema que me parece grave, portanto, cerca de 50% dos alunos da escola primária chegam de automóvel para a escola, em algo que devia ser, portanto, locais de proximidade, não é? De conseguir ir Claro. a pé 5, 10 minutos. Isso tem imensas implicações muito graves, não só para o desenvolvimento motor das crianças, como também para a dependência, que depois uma pessoa fica com o automóvel no dia-a-dia, em todas as viagens que faz. Portanto, em vez de escolher ir a pé almoçar ou ir apanhar um metro para ir ao ginásio, etc., vai ficar dependente do automóvel, porque o automóvel não se evapora. E tudo isso... Vai alimentando a cultura automóvel. Exatamente, e faz com que haja mais carros na cidade, que é bastante visível, não é? Menos espaço público disponível para as pessoas andarem a pé, com segurança, menos espaço também para, lá está, para se introduzir a infraestrutura ciclável, que depois acaba por ser bastante disputado, não é? Corredores de base também, e tudo isso tem implicações em cada um destes modos, não é? O que significa, então, daquilo que me está a dizer, que ciclovias e as zonas pedonais que têm sido implementadas são insuficientes, é isso? Sim, obviamente que são, mas isso porque a estratégia que se tem feito não tem sido de, ok, então vamos atrair mais utilizadores para modos ativos, portanto a pé e bicicleta e de certa forma transportes públicos, e vamos limitar a utilização do automóvel. Não se tem feito isso, tem-se estado, por outro lado, a aumentar... Em contraciclo com aquilo que são as tendências europeias. Exatamente. Digo europeias, mas podia ir para outro continente. Sim, sim, completamente. Nós em Paris assistimos nos últimos anos a uma redução brutal, por exemplo, de lugares de estacionamento à superfície. Isso é algo que atrai deslocações em automóvel. Porque há aqui um raciocínio de se criar, por exemplo, mais vias para circular porque há mais tráfego, mais estacionamento porque há mais tráfego, mas quanto mais se aumenta, mais se está a apelar à utilização do automóvel, não é? Exatamente, e nós podemos querer ter uma cidade em que andar a pé e andar de bicicleta seja bom e que seja incentivado, mas quando ao mesmo tempo estamos a apostar em alargar vias, em não ter mais corredores de base ou oferecer mais lugares de estacionamento gratuito à superfície,
não estamos a fazer nem uma coisa bem nem a outra. Fica o caos. A pergunta inicial que eu lhe fiz tem a ver com uma imagem de tensão, ou seja, a população de Lisboa a resistir de alguma forma a novas formas de mobilidade suave. A resistência parece-me ter diminuído, no entanto, um bocadinho nos últimos anos, apesar deste retrato que me faz. Sim, houve um grande aumento de utilizadores de bicicleta, e isso muito incentivado pelo sistema de bicicletas partilhadas, mais construção de infraestrutura segura, o que faz que quando nós passamos de poucas pessoas a usar a bicicleta a um bocadinho mais do que poucas, talvez as pessoas já conheçam alguém que usa bicicleta, os filhos, os primos, os sobrinhos, então também começam a ter um bocadinho mais de compaixão. Mas mesmo assim há mais automóveis em Lisboa. Sim, mas eu estava a pensar num aspecto de conflito, não é? De espaço, porque antes não se aceitava tanto a introdução de bicicletas e o aparecimento de ciclistas. Agora penso que já está bastante mais estabelecido, precisamente porque há um maior conhecimento. E já há uma habituação à paisagem urbana com esse tipo de tráfego. Exato, penso que essa parte já ficou, essa discussão já ficou arrumada, felizmente. Não deixa de haver sempre algumas vozes mais gritantes que gostam de voltar a esse tema e que é preciso acabar com ciclovias, etc. O que, obviamente, é errado. Mas depois são, eventualmente, essas pessoas que viajam para Amsterdão, Londres ou Paris e que ficam encantadas com aquilo que vêm. Exatamente. Chegam Portanto, há lá aqui uma e contradição. andam muito mais a pé do que alguma vez andaram. Sim, mas, claro, há uma contradição. Mas pronto, mas quando as condições também na própria cidade não são atrativas para se chegar e andar a pé para todo o lado e ter uma cidade em que temos os serviços todos próximos, etc., também não é possível fazer isso. A tentação de recorrer ao automóvel é muito maior. É muito maior, até porque são oferecidas condições que são imbatíveis, não é? É mais prático, custa menos no custo direto utilizar o automóvel, porque eu chego ao meu local de trabalho e é gratuito, tenho estacionamento gratuito à noite em casa, então porque é que eu vou estar a demorar mais 50% do tempo em transportes públicos? E pronto, e tudo isso por não se estar a pensar, ok, então vamos cobrar às empresas ou os comércios que então por cada lugar que ofereçam que sejam atratores de viagem, que lugar de estacionamento, então vai uma taxa para o município poder comprar mais autocarros, para poder construir mais ciclovias, para melhorar a qualidade dos passeios. Pronto, essas pequenas medidas... Essas medidas foram aplicadas em cidades que fizeram essa mudança? Sim. Por exemplo, em São Francisco faz-se isso. Pergunto-lhe, para não parecer uma sugestão claro, exótica. Não, eu gosto nada muito de disto recorrer é a este exótico, raciocínio que é, obviamente. se há algum sítio onde se fez bem e a coisa resultou, por que não replicá-lo na nossa geografia, adaptando, obviamente, à especificidade nacional ou local. Mas se há sítios onde as fórmulas resultam, enfim, a roda está inventada, não é? Exatamente, ou seja, voltando atrás, é preciso definir bem as prioridades e ter uma estratégia clara, com metas claras e objetivas que sejam alcançáveis, não é? Também não vamos então por uma meta que... Irrealista, não é? Irrealista, de amanhã vamos ter 10% de pessoas a usar a bicicleta, porque isso não dá. O Reino Unido demorou 10 anos para chegar a 2% de utilização de bicicleta. Nós agora, em Lisboa, estamos talvez próximos dos 2%, mas também demorámos muito tempo, não é? Mesmo assim, quais são as principais objeções ou os principais problemas que ainda limitam a aplicação de uma forma mais consistente da mobilidade suave em Lisboa? Tem a ver com a infraestrutura, tem a ver com a segurança, a própria mentalidade de quem vive em Lisboa? A mentalidade é uma palavra que não gosto muito de usar. Não. O que é que faz com que uma pessoa passe a andar de bicicleta? Essa pessoa tem de ter algumas condições asseguradas. Primeiro, tem de saber andar de bicicleta, não é? Essa é evidente. Há muitas pessoas que não sabem andar de bicicleta. Muitas mulheres que não sabem andar de bicicleta, nunca aprenderam quando eram crianças. Felizmente, agora nas escolas está-se a fazer alguns programas para que os alunos saiam a saber pelo menos equilibrar-se na bicicleta. Depois, a segunda coisa mais importante é de facto uma pessoa sentir-se segura no trajeto que vai fazer. Ora, se o que me é oferecido é uma estrada com carros a passar, mesmo que sejam a velocidades baixas,
eu vou ter medo. Ou Eu seja, não, não lhe apetece ir de casa a pensar, vai chegar inteira claro, no regresso claro. a casa ou não. É que nem eu, nem se eu tiver que levar crianças, também não vou querer que as Evidente. crianças andem. Portanto, obviamente, para quem quer começar a mudar de hábitos e passar a usar a bicicleta, tem de se criar condições de segurança efetivas. Portanto, uma ciclovia, segregada, etc. E depois há pequenas condições que em Lisboa também são muito dispares, como, por exemplo, nós temos sítio para guardar uma bicicleta em casa. O parque habitacional de Lisboa, alguns bairros é muito envelhecido, nem sequer tem um elevador para chegar a um terceiro ou quarto andar com bicicleta, não há garagens. Portanto, As zonas de estacionamento ao ar livre não são seguras. não são seguras, há poucas, há muito poucas, e isso vê-se cada vez mais bicicletas presas em corrimões, em postes, etc. E pronto, e se eu na prática até souber andar de bicicleta, tiver uma ciclovia que me leve de casa ao trabalho, mas chego a casa e não tenho onde guardar uma bicicleta, quer seja uma bicicleta elétrica, que até é mais pesada e se calhar mais apetecível, se eu não tiver isso, então também não vou Começam conseguir a mudar de acumular-se hábitos. os pontos de interrogação e, Exato, é que e são a questão muitas de vale a pena ou camadas. não vale a pena. Exato. Portanto, há muitas coisas que até são medidas simples, com poucos custos a nível municipal, que poderiam ser E feitas. sente os municípios sensíveis a esses temas, a esses requisitos que poderão ser feitos pelos municípios? Peço desculpa, se os municípios Se têm. os municípios ou as autarquias estão Sim. sensíveis a esses apelos que eventualmente os municípios possam fazer para que se instalem estacionamentos, para que Sim. Eu tenho a ideia que os municípios sabem que é preciso aumentar a rede ciclável e que é preciso criar estacionamentos e que é preciso dar formação, todas essas questões. Mas lá está, o espaço público é tão disputado que não conseguem muitas vezes ter essa visão, então o que é que eu vou priorizar, onde é que faz sentido investir, etc. E acabamos por, o que nós temos mais nos programas das eleições autárquicas das freguesias é, vamos criar mais parques de estacionamento gratuitos. Não é? porque Portanto, essa é a utilização maioritária e, portanto, a maior parte dos votos estarão aí em utilizadores de automóveis, não é? Pois, mas é esse o caminho que queremos para o futuro, para as Fica futuras essa questão. gerações. Aquela tensão que há uns anos nós sentíamos entre quem são os tradicionais utilizadores das vias e os utilizadores de bicicletas ou trotinetes, parece-lhe ter então ter-se esbatido nos últimos tempos. Sim, a coisa está muito mais aceite, lá está, com as bicicletas partilhadas, toda a gente consegue mais ou menos utilizar o sistema, mesmo as trotinetas, o que nós verificamos, e nós no Instituto Politécnico fazemos umas contagens todos os anos para perceber quem é que são estes utilizadores das ciclovias, e não só. O que vemos é que quando houve o boom das operadoras de trotinetas a entrar na cidade, houve muita gente a aderir às trotinetas partilhadas. Mas o que aconteceu? Muitas operadoras deixaram com a pandemia e muitas pessoas passaram a comprar a sua trotinete própria, que são utilizadores o que revela também uma diferentes. adesão a esse tipo de mobilidade. Sim, As pessoas sim. experimentaram, gostaram, Exatamente. perceberam mais valia, compraram. E perceberam que fica mais barato ter a minha Claro, própria evidente. trotinete, é fácil de transportar para casa, posso levar capacete, Claro. etc. Já agora, esse sistema de partilhado de bicicletas e trotinetes está num ponto ótimo, não, em termos de unidades, É em termos de sim. dispersão territorial? Pronto, em termos de trotinetes partilhadas, os sistemas são todos privados, portanto é um negócio, não é? De bicicletas públicas partilhadas, que é a Gira, está ainda insuficiente. Portanto, a cobertura no território de Lisboa ainda é muito concentrada no centro, na zona ribeirinha, Parque das Nações, Benfica, etc. Mas há ali zonas como Marvila, Beato, Penha de França, Ajuda, Campo do Ourique, que não estão ainda servidas. E aí é uma questão de, ok, eu posso até colocar lá amanhã as estações, é claro que os processos demoram um tempo para a aquisição de bicicletas, etc. Mas se eu não criar condições de segurança primeiro, também não vou estar a convidar pessoas que se calhar nunca experimentaram usar a bicicleta a ir para o meio Claro. da estrada, não é? Portanto, é preciso primeiro se calhar criar essas condições de segurança e depois sim para... Só que isso tudo são processos que estão ambos muito tipo de atrasados. investimentos, Aliás, eu acho que retrocederam nos últimos esse anos. tipo de investimentos estruturais passa então pela criação primeiro de redes, quando se fala de Seguras. segurança, é de ciclovias
eventualmente o ideal são as segregadas, que é Sim, para sim, sim, maximizar a sensação de segurança claro. e pronto, tranquilizar quem esteja a utilizar a bicicleta nas primeiras vezes. Sim. Mas há outras prioridades em termos de investimentos e que tenham dificuldades em Lisboa. Falou da segurança, portanto, ciclovias. Que outros investimentos é que possam ser mais prioritários além das ciclovias? Portanto, ciclovias, estacionamento, formação, etc. Mas pronto, estamos também a falar de outros fatores que poderiam melhorar a vida das pessoas para poderem fazer opções quando saem de casa. Então, como é que eu vou escolher? E aqui, se calhar, deixando um bocadinho as bicicletas, é ter mais frequência de transportes públicos, ter corredores bus, ter passeios mais confortáveis e, de certa forma, facilitar a mobilidade pedonal em algumas zonas da cidade que não está. Há zonas da cidade em que é muito difícil ir de A para B, mesmo que seja a 600 metros de distância em linha reta, tem de se dar uma volta porque há quase autoestradas no meio ou grandes desníveis. Pronto, enfim, nada disso ajuda. Em termos de utilização de bicicleta, também facilitar a utilização da bicicleta em complemento com os transportes públicos. É isso que eu lhe ia perguntar, porque quando se consegue conjugar essas duas valências, a vida então ganha um outro tipo de luz, não é? Sim, sim, sim. E é algo que nós também estudamos e fizemos algumas simulações. Aqui já há uma escala mais metropolitana de se as pessoas conseguirem utilizar a bicicleta como uma primeira parte da viagem para chegar até uma interface de comboios, de barco, etc. E depois levar a bicicleta nesse modo de transporte, teríamos um potencial muito grande de transferências de viagens em automóvel para viagens que sejam feitas em bicicleta. Imagina alguém que vá até à margem sul do Tejo de bicicleta, mete-se no Cacilheiro com a bicicleta, chega a Lisboa, faz o resto do caminho. Exatamente, o problema é que nós temos aí uns bottlenecks que é, nós chegamos ao Cacilheiro e só é preciso levar 4, 5, 10 bicicletas em cada vez. O que não tem impacto. Não tem impacto, porque se as nossas metas estabelecidas a nível nacional são de chegar aos 4% em 2025, nós tínhamos de ter acomodar centenas de bicicletas por dia a serem utilizadas nos cacilheiros, que fisicamente não é possível, não é? Pelo menos não estão preparadas ainda. Mas enfim, são tudo contas que nós gostamos de fazer, principalmente para, de certa forma, avaliar estas estratégias nacionais, porque se elas estão definidas, ok, então se nós queremos chegar 4% de utilização de bicicleta em 2025 e 10% em 2030, o que é preciso fazer? E é preciso fazer mesmo muita coisa que não está a ser feita. O ritmo que nós estamos não está a acompanhar a necessidade e muito menos as metas que não vão ser alcançadas este ano, obviamente. Rosa, para fecharmos, pergunto-lhe que cidade é que apresenta como exemplo daquilo que Lisboa poderia ser no que respeita à mobilidade suave? É assim, para andar a pé, por exemplo, a cidade de Pontevedra é excelente, seria um ótimo exemplo. O problema é que estamos a falar de escalas muito diferentes, obviamente. Para mobilidade suave ou ativa, como nós gostamos de falar, Bruxelas teve um ótimo plano nos últimos anos, 4, 5 anos, de fechar o centro da cidade, e isso aumentou muito a utilização de pessoas que andam a pé e de automóvel. Mesmo Ljubljana também fechou o centro e fez várias articulações. Mesmo fechando os centros, as pessoas não perdem vontade, antes pelo contrário, de se mexer, de se deslocar. Claro. Não, e são garantidas também condições que não estamos a falar de um fecho total, não é? Portanto, as pessoas que moram, as pessoas que precisam de ir àqueles sítios, cargas e descargas, obviamente que continuam a ter. Mas o que se quer é desincentivar aquelas viagens que são de atravessamento. Nós temos a Baixa, que é um caso... Exatamente. E isso melhoraria muito e, de certa forma, poderia desincentivar a montante na primeira viagem que eu faço quando saio de casa, qual o modo que eu vou escolher para o meu dia e depois para cada uma das viagens consequente a distância. Rosa, muito obrigado. Este foi o Mobiboom.
Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo da Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco, volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.